Olá, Sex Explorer! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast da Sex Explore. Meu nome é Bruna Pacheco Fortes, sou psicóloga e sexóloga e eu vou estar levando vocês nessa jornada rumo à re-erotização da monotonia hoje, que é uma das queixas que eu mais tenho no consultório de forma diária. Essa monotonia, né? O desejo acabou, a rotina tomou conta, o que é que eu faço com isso? Como é que eu posso reerotizar aquilo que já me é conhecido, aquilo que eu já conheço por completo, aquilo que já é comum pra mim? Então fica aqui comigo que a gente vai estar falando mais sobre isso hoje, vou estar trazendo dicas práticas também para vocês já estarem trazendo algumas práticas diferentes na vida de vocês, pra gente estar cultivando esse desejo e esse erótico também de uma forma mais intencional. Mas antes de eu começar a falar mais profundamente com vocês sobre tudo isso, eu já vou te pedir para te se inscrever, caso tu ainda não esteja inscrita ou inscrito aqui no canal, né, no podcast da Sex Explore. É muito importante que tu se inscreva para que a gente saiba também, né, que tu tá gostando dos conteúdos. Não deixa de curtir, avaliar o podcast também, que significa muito para nós. E deixar teus comentários aqui depois desse episódio, dizendo tuas opiniões sobre o assunto, né, quais são as tuas estratégias também para reerotizar a monotonia. Mas vamos lá, começando esse assunto tão presente no mundo atual, como que a gente pode de fato reerotizar essa monotonia? A verdade é que a gente vive atualmente um automatismo muito grande em relação a todas as nossas ações, a todo o nosso dia. Já é estimado que a gente passa mais de 90% do nosso dia no piloto automático. Então estamos de forma automática vivendo a vida e não nos conectamos de verdade com a presença, com as outras pessoas e também com as nossas relações. A gente não para se conectar com a vida, né, gente, com nós mesmos e com aquilo que a gente tá experienciando a cada momento. Como é que eu vou me conectar com o outro? Como é que eu vou me conectar em um relacionamento? Isso vai ficando em segundo plano. Eu vou deixando sempre pra depois, porque sempre surge, sempre existe uma prioridade maior, né? No mundo capitalista a gente sempre vai ter uma prioridade maior que o nosso relacionamento. Por isso mesmo que é tão importante que a gente seja intencional nas nossas relações, que a gente intencionalmente priorize os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. Então vamos contextualizar um pouquinho mais aqui. O que é a monotonia sexual? É aquela sensação de tu tá vivendo sempre a mesma coisa. É aquela sensação de previsibilidade, muitas vezes, que acompanha um relacionamento depois de muitos anos que as pessoas estão juntas. Ou às vezes nem tanto assim. Porque a fase da paixão mesmo, ela vai durar muito pouco tempo. Ela vai durar no máximo 2 anos ali dentro do relacionamento. E pode durar menos, pode durar muito menos. Então a gente vai ter que estar cultivando de forma mais intencional esse desejo, esse mistério que acompanha muito o erótico. Mas a monotonia sexual, ela começa a acontecer nessa previsibilidade, né? Nessa falta de novidade, nessa falta de exploração. A monotonia, ela cresce e expande naquilo que eu já domino ou naquilo que eu já conheço. E a gente acaba rotulando muito as coisas assim, né? A gente acaba rotulando de uma forma inconsciente, automática, os nossos relacionamentos com outras pessoas também dessa forma. Vocês já pararam para pensar sobre a sensação que vocês têm ao conhecer uma cidade nova, ou conhecer um lugar novo, viver uma experiência pela primeira vez? Essa é uma sensação que desperta muito erotismo no nosso corpo. E o erótico, ele pode estar sim relacionado ao sexual, mas ele está relacionado com a vida. O erótico, ele pulsa em nós quando a gente se depara com o desconhecido que me intriga, com o desconhecido que me desperta desejo. E é isso que é o mais difícil, o mais desafiador da gente estar cultivando em um relacionamento de longo prazo, porque eu já conheço essa pessoa, eu já sei do que ela gosta. Como é que eu saio
daquela previsibilidade? Como é que eu saio da rotina e nutro talvez mais erotismo, né? Eu nutro mais novidades e esse olhar de como se eu estivesse olhando a pessoa pela primeira vez no meu relacionamento. Eu vejo que isso é o mais difícil realmente da gente estar cultivando numa relação amorosa de muito tempo. Especialmente porque a gente não fala muito sobre isso socialmente, né? A gente não abre muito esse trabalho que tem por trás da intimidade pra gente manter essa chama acesa. A verdade é que muitos de nós também não falamos abertamente sobre sexo nos nossos relacionamentos. E isso também é um desserviço para nossa vida sexual. Porque quanto menos eu falo, mais eu presumo. E presumir é um veneno para uma relação. Quanto mais eu presumo, mais eu crio verdades que não estão de acordo com a realidade, não são verídicas. Mas eu acabo me apegando a essas verdades que eu criei na minha própria mente. Eu vejo que a gente tirar conclusões, né? Assumir que as nossas suposições são uma verdade absoluta é um caminho que acaba afastando muito nós dos nossos parceiros ou parceiras. A gente precisa estar aberto para descobrir o outro, para ver a outra pessoa como um mistério a ser desvendado, assim como nós mesmos somos, né? Quem se conhece completamente, não sei, mas acho que não tá vivo, né? A gente acaba sempre tendo algo para conhecer além daquilo que já é conhecido por nós. E é uma visão que a gente vai estar cultivando antes de cultivar num relacionamento amoroso com outra pessoa, com nós mesmos e com a nossa própria vida. Então esse olhar de curiosidade genuína não é à toa, gente, que o nome Sexplore é Sexplore. É a base da intimidade, a exploração. E a gente perde muito dessa exploração com esse automatismo, né? Com essa rotina, com essa previsibilidade. E isso vai na vida sexual em vários níveis. Até de eu saber como que uma relação sexual vai se desenrolar, né? Eu sei como a pessoa vai chegar em mim, eu sei que ela vai beijar meu pescoço aqui, eu sei que vai ter daqui a pouco 2 minutinhos de sexo oral, né? Pouquíssimo tempo, menos de 5 minutos de preliminar e já vou partir pra penetração e é isso. Muitas vezes, para muitos casais, essa é a realidade. E daí depois a gente fica se perguntando aonde é que foi o meu desejo. Por que é que eu tinha tanto desejo, era tão diferente, era tão erótico no começo da minha relação e agora tá assim. A gente não percebe quais foram os caminhos que a gente foi tomando para construir essa nova realidade que a gente tá vivendo, né? E eu acho que essa questão da gente calar os nossos próprios desejos e não comunicar é o primeiro passo para que a gente entre na monotonia. Porque daí entra essa questão da gente precisar presumir, da gente precisar criar verdades e suposições que eu não vou saber de fato. Se eu não falei com a outra pessoa, eu não sei exatamente o que a pessoa quer. E a gente acaba entrando nessa rotina, né, de viver um sexo meia boca que os dois estão concordando em viver, mas que pouco a pouco vai criando um abismo de intimidade, vai criando um abismo em relação à tua satisfação sexual de forma genuína. E além disso tudo que eu falei, a gente vive em uma sociedade muito performática. A gente foca muito na nossa performance todos os dias. A gente precisa performar no trabalho, a gente precisa performar em casa, precisa performar no nosso relacionamento com nós mesmas. Até isso, às vezes, a gente precisa performar. Então, nossos relacionamentos íntimos não são uma exceção. A gente acaba levando essa visão, muitas vezes, de performance pra cama. De eu precisar ter uma performance sexual X. De eu precisar ter um desenvolvimento de tal jeito. Tipo, se eu não reagir dessa forma, não tá bom. Se eu não virar os olhos de prazer e não me pendurar no lustre do teto, não foi o suficiente. Essa pressão também acaba com o nosso desejo, essa performance, né? E
Eu vejo que é uma visão que a gente acaba cultivando muito no mundo capitalista que a gente vive. Essa necessidade de performar. Mas a verdade é que a intimidade, o sexo e o desejo, eles vivem em outra esfera. Eles vivem em uma esfera muito mais lúdica, sentimental e envolvendo o ser, o sentir, não tanto, quase nada, o fazer. E a gente precisa se conectar com esse sentir, com esse ser, de uma forma mais intencional, para que a gente possa cultivar com mais leveza esse tesão e esse desejo. Então, apesar dessa monotonia sexual ser extremamente comum, se a gente for conversar com amigas ou amigos, especialmente em relacionamentos de mais de 5 anos, a gente vai ver esse tipo de reclamação de forma muito normalizada. Mas por mais que seja algo que é normalizado na nossa sociedade, não deve ser de forma alguma algo que a gente normalize no nosso relacionamento. Porque esse é o começo da desconexão que a gente vai estar sentindo nos nossos relacionamentos. É o começo da insatisfação e da desconexão. Tendo falado isso, por que é tão importante a gente re-erotizar a monotonia? E como que a gente pode fazer isso? Bom, re-erotizar significa a gente encontrar o erótico. E o erótico, ele está presente sempre naquilo que a gente desconhece, naquilo que nos desperta interesse genuíno e desejo. Então, muitas situações podem ser eróticas, situações que não são sexuais podem ser eróticas. Eu até quero que tu pare um pouquinho aqui e pense comigo. Quais foram as situações, os cenários que tu já viveu com maior carga erótica? Quais foram as situações mais eróticas que tu já experienciou na tua vida? Tenta pensar o que é que essas situações que surgiram aí na tua mente têm em comum. Lembrando que não precisa ter a ver com sexo, tá? O erótico existe nesse mistério. Pode ser extremamente erótico eu segurar o olhar de outra pessoa. Pode ser extremamente erótico um beijo. Pode ser extremamente erótico eu conhecer um lugar com outra pessoa, ter uma conversa com outra pessoa. O erótico é extremamente sutil. Ele vive no desconhecido. Ele vive naquilo que nos intriga, naquilo que nos desperta curiosidade genuína. Então, o reerotizar não deixa de ser reencontrar o mistério. Reencontrar e se reconectar com esse mistério que com certeza está presente hoje na tua relação, porque não tem como a gente se relacionar sem ter um mistério. A gente conhecer outra pessoa completamente. Não existe. Sempre existe algo que a gente desconhece. Às vezes é a nossa visão sobre aquela situação, sobre aquela pessoa que precisa ser alterado. Não de fato o relacionamento em si, né? Claro, às vezes acontece da gente realmente não conseguir mais olhar para a pessoa com quem a gente tá com esse erotismo. Mas daí é algo mais profundo. Muitas vezes a gente simplesmente não cultiva esse erotismo. Quando existe amor, quando existe afeto, quando existe desejo de estar junto com aquela pessoa, muitas vezes é algo que a gente pode estar cultivando de novo, com certas atitudes, com certas ações, com a forma como a gente vai estar priorizando e olhando para aquele relacionamento também. Algo extremamente nocivo que é muito comum da gente ver, inclusive em atendimentos, já vi muito, é essa responsabilização que a gente coloca no outro. A gente responsabiliza a outra pessoa pelo nosso próprio prazer. E essa atitude nunca dá certo. Primeiro passo, a gente precisa, para mudar a monotonia, se responsabilizar perante o próprio prazer. E comunicar isso para outra pessoa, porque por mais que pareça óbvio, eu te garanto que não é óbvio para o outro.
A gente carrega muitas certezas e muitas coisas na nossa mente que nos dizem constantemente que, nossa, isso é óbvio. A pessoa deveria saber disso. A gente espera que a outra pessoa nos ame da forma como nós idealizamos a nossa vida inteira a sermos amados. Mas a outra pessoa tem uma construção tão profunda e tão real quanto a minha. E se eu ficar batendo de frente com outra pessoa dizendo, bom, a minha forma de amar é melhor, a minha forma de desejar é melhor, e a outra pessoa continuar fazendo isso comigo, eu vou estar vivendo um cabo de guerra ao invés de um relacionamento amoroso. A gente precisa primeiramente entender que somos duas pessoas diferentes e essas diferenças agregam para o relacionamento. Ao contrário do que a gente imagina, as diferenças não são sempre ameaçadoras. E também a gente pode sentir muitas vezes que as diferenças são ameaçadoras porque eu não compreendo. Mas são essas diferenças que vão estar cultivando o erótico, vocês percebem? São as diferenças que mantêm o relacionamento intrigante com o tempo. Então eu queria te perguntar, depois que eu falei isso tudo, como que tu tem contribuído para acender ou para apagar esse fogo do desejo no teu relacionamento hoje em dia? Porque assim como um fogo, o nosso desejo tem certas condições necessárias que ele vai precisar ter para existir. O fogo, por exemplo, ele precisa de nutrição, ou seja, a madeira ou aquilo que ele vai estar usando para queimar, né, como combustível para existir. Também precisa ter um espaço que é seco, porque se eu tiver uma madeira totalmente molhada, não vai dar muito certo também. Então eu preciso ter um ambiente que favoreça esse fogo a queimar. E eu também preciso de ar, porque vocês já tentaram, por exemplo, em uma vela. Se eu tentar abafar essa vela, o que será que vai acontecer? Ela se extingue. O fogo é consumido. E o nosso desejo é igual. Ao tentar construir muita segurança no relacionamento, que, como eu falei pra vocês no começo desse episódio, é um dos maiores impulsos do amor, é eu fechar todas as portinhas para aquela pessoa sair da minha vida. Eu quero saber exatamente do que aquela pessoa tá fazendo, eu quero saber o que a pessoa tá pensando. Eu quero tornar aquele relacionamento mais previsível. Esse é um impulso do amor também. Mas conforme eu vou buscando isso e de fato concretizando isso na minha vida, às vezes pode ser que eu sufoque ou extingua com o desejo no meu relacionamento. É importante que exista um espaço para que vocês dois, ou mais pessoas também, não importa em que tipo de relacionamento se esteja, é importante que exista espaço para a individualidade de vocês e também para a conexão. É essa dança entre interdependência e espaço também. É nessa dança que o relacionamento se constrói e que o desejo se mantém. Seguem aqui algumas ferramentas para a gente estar aumentando esse erótico num relacionamento. Então, primeira ferramenta mais acessível e impossível, que eu já falei em diversos episódios aqui com vocês também, é a comunicação aberta e também a curiosidade genuína que a gente vai estar cultivando nessas conversas. Quanto mais a gente conversar sobre sexo, sobre desejos, sobre aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos intriga, aquilo que eu considero erótico, maiores são as chances de eu me sentir satisfeita e de eu nutrir também esse erótico no meu relacionamento. Ao conversar, eu abro a porta para o mistério do outro. Eu abro a possibilidade de receber uma resposta que eu desconheço. E isso também mantém o erótico vivo numa relação. Outra dica é também deixar e criar um espaço de forma intencional para novidades e surpresas na relação de vocês. Eu sei que a vida consome, que a rotina toma conta e que a gente vai deixando
o nosso relacionamento em último plano. Mas não tem como eu cultivar algo ou mudar algo que eu não priorizo. Se eu não tiver nenhum movimento diferente do que eu tenho hoje, eu vou continuar tendo esse mesmo resultado que eu tenho, que é essa monotonia, que é essa falta de desejo em muitos momentos. Então, priorizar viver coisas novas sexualmente e também fora da cama, de ir em lugares diferentes com a pessoa, até de resgatar na tua memória. O que é que a gente fazia lá no começo da nossa relação que a gente deixou de fazer? Como é que eu me apaixonei por essa pessoa? Quais foram as características dessa pessoa que eu considerava erótico no começo da nossa relação? Quais são as atividades que a gente fazia juntos que me despertavam esse desejo por essa pessoa? Que me traziam a consciência do desejo que eu sentia por ela ou por ele. São perguntinhas que podem fazer muita diferença na relação de vocês. Terceira ferramenta super acessível também é investir na própria sexualidade, no próprio autoconhecimento, nessa autodescoberta sexual. Que, por exemplo, a gente tem no aplicativo da Sexplore diversas práticas guiadas voltadas para isso, né? Cultivar também o autoprazer consciente, se tocar de formas diferentes, explorar a tua sexualidade de uma forma diferente e transbordar isso na tua relação. A forma como nós nos damos prazer de forma frequente também condiciona a forma como a gente vai estar recebendo prazer numa relação sexual. Então daqui a pouco eu tenho mais dificuldade de chegar ao orgasmo com a penetração, que isso é extremamente comum. Maior parte das mulheres tem maior dificuldade em chegar ao orgasmo apenas com a penetração. A gente normalmente vai precisar de outros estímulos. O que eu posso fazer? Eu posso estar explorando daqui a pouco, na minha prática de autoprazer consciente, outras formas de viver essa penetração, outros movimentos. Porque, por exemplo, o movimento de entra e sai, às vezes pode não ser tão prazeroso para uma mulher. Às vezes um movimento circular, um movimento de esfrega, pode ser mais gostoso. Então, por que eu não posso explorar daqui a pouco, me permitir explorar outras formas de viver a minha sexualidade? Isso acaba também trazendo maior erotismo para a relação. O nosso relacionamento, quanto mais a gente nutre o nosso relacionamento com nós mesmos, mais novidade eu vou ter para os meus relacionamentos amorosos também. E outra dica também é começar a cultivar mais práticas tântricas na tua intimidade, que é, inclusive, o assunto do nosso episódio anterior aqui no podcast da Sexplore. Eu falo mais sobre algumas práticas que, com certeza, se tu escutar ali, vão agregar de alguma forma na tua intimidade, na forma como tu tá vivendo os teus relacionamentos e se conectando com a pessoa com quem tu tá hoje. Tendo dito isso, vamos partir aqui para os nossos desabafos sexuais que vocês mesmos enviaram aqui no formulário, que a gente sempre deixa aberto aqui no podcast da Sexplore, pra gente estar trazendo esses relatos de vocês e também contribuindo com outras pessoas que também vão se identificar com esses relatos, né? Então vamos lá para os nossos desabafos. Primeiro desabafo. Eu e meu parceiro estamos juntos há 8 anos e nos últimos tempos eu simplesmente perdi o tesão. A gente se ama, se dá bem no dia a dia, mas na cama parece que não rola mais. No começo era incrível, mas agora sinto que a intimidade ficou mecânica, como se fosse só mais uma tarefa do dia. Tentei conversar com ele sobre isso, mas sinto que ele não percebe o problema da mesma forma que eu. Não sei o que fazer, porque eu queria sentir aquela conexão de novo, mas parece que algo se quebrou. Não quero que isso destrua nosso relacionamento, mas estou perdida sobre como reacender essa chama. Esse relato me traz diversos outros relatos que eu já escutei também na clínica aqui na minha mente. E é algo extremamente comum, né? A gente cair nessa rotina e o erotismo ser de fato esmagado pela rotina. É por isso que é muito importante que tu se responda, que daqui a pouco tu escreva sobre essas perguntinhas que eu acabei de fazer.
O que é que acontecia no começo da relação que é diferente do que acontece agora? E também tá cultivando essa comunicação, né? Tu falou que tu já conversou com ele sobre isso, mas daqui a pouco tentar expressar mais o que tu tá sentindo com essa situação, do que trazer juízos de valores ou já trazer uma condenação de que isso é errado. Tenta trazer mais, isso fica a dica pra todo mundo que tá escutando agora. Quando a gente começa a comunicar os nossos sentimentos, como quando isso acontece, eu me sinto de tal forma, ou eu sinto tal coisa. É extremamente importante que a gente comunique dessa forma, porque outra pessoa consegue compreender de outro jeito. E às vezes também, uma prática que funciona para outras pessoas, para muitas pessoas funciona também, é escrever daqui a pouco, tirar da tua cabeça, colocar no papel antes de ter a conversa no teu relacionamento. Pode ajudar muito a ter mais clareza também até daquilo que tu quer comunicar. Mas esse relato, infelizmente, é muito comum. E acredito que todas essas dicas, inclusive os conteúdos que estão disponíveis dentro do aplicativo da Sexplore, lá a gente tem, por exemplo, as perguntas sexuais para casais, tá? Que são mais de 36 perguntas que eu selecionei para começar a falar sobre sexo no teu relacionamento, para tornar esse assunto mais confortável, para cultivar mais erotismo. É incrível como a gente simplesmente conversar pode abrir um campo de inúmeras possibilidades na nossa relação. Próximo desabafo sexual que eu recebi aqui sobre esse assunto. Estou com meu namorado há 2 anos e percebo que o desejo entre a gente diminuiu muito. No início a gente não conseguia ficar longe um do outro, mas agora o sexo é raro e quando acontece é sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, sem novidade. Eu tenho vontade de tentar coisas diferentes, de explorar mais, mas sinto vergonha de falar com ele sobre isso. Tenho medo de ele achar que é uma crítica ou que eu não tô satisfeita com ele. O que me angustia é que eu ainda o amo muito, mas esse distanciamento sexual tá me deixando insegura. Como retomar essa intimidade sem que pareça forçado? Olha, adorei essa pergunta aqui também, porque faz pouco tempo, né, que vocês estão juntos pra gente ver que nem sempre vai ser só o tempo que vai influenciar. Às vezes é a forma como a gente tá vivendo a rotina. Adorei esse desabafo porque mostra que mesmo em menos tempo de relacionamento, só 2 anos, já é o bastante para que a gente crie essa monotonia na nossa vida, né? Para que a gente crie essa previsibilidade. Então, o que eu te recomendo? Que tu fale abertamente com ele sobre o assunto. Eu sei que é o que tá dando mais medo aí dentro do teu coraçãozinho, né? Pela forma como tu escreveu, já deu pra sentir que é algo que te deixa apreensiva. Mas quanto mais a gente normaliza falar sobre o assunto, falar sobre sexo, falar sobre os nossos desejos, sobre as nossas sensações, que nem eu falei. Não vamos falar sobre o assunto condenando e julgando e categorizando o que vocês estão passando. Mas tenta falar sobre esse assunto falando sobre as tuas sensações, sobre o que tu tá sentindo. Inclusive, dentro do aplicativo da Sexplore, a gente tem um treinamento sobre comunicação sexual que pode te ajudar bastante a formular essa conversa, a conseguir formular primeiro internamente para depois conseguir expressar para ele melhor aquilo que tu deseja. Mas com certeza não deve ser normalizada essa situação. Não deve ser normalizada de forma alguma. E podem ter muitas coisas que impactam a forma como vocês estão vivendo a vida sexual de vocês hoje. Algo nada em comum. Essa educação sexual que a gente recebe ser a base da pornografia, que mais nos deseduca do que educa, né? Então a gente acaba vivendo a nossa vida sexual como se fosse um vídeo pornô, né? Aquela previsibilidade de, nossa, sempre começa com sexo oral por pouquinho tempo, e depois a gente parte aqui pra penetração, e às vezes o sexo oral é só voltado pro homem, né? Em muitos momentos. Abre parênteses, fecha parênteses, voltando pro assunto. Né, a penetração rapidinha, termina o sexo, cada um vai pra um canto e deu. Às vezes, a gente alterar essa forma da gente estar vivendo o sexo, né? Até porque sexo não é só penetração, gente. Quanto mais a gente estimula formas diferentes da gente estar vivendo a nossa sexualidade, por exemplo, hoje vamos só fazer sexo oral. Hoje vamos só fazer uma massagem. Hoje tu vai só receber uma massagem. Hoje eu vou só receber uma massagem. Ou vou só receber uma masturbação, tá tudo certo.
né? A gente diversificar os estímulos é muito importante. E a pornografia acaba que tem uma influência extremamente negativa na forma como a gente vai viver a nossa sexualidade, porque tem esse estigma, né? Traz essa imposição da penetração, de que tem que existir a penetração para que seja sexo de verdade. E não! Isso acaba com o desejo, principalmente com o desejo sexual feminino, segundo pesquisas, né? Essa previsibilidade, esse sexo de domingo de noite ou sexo de sábado de noite já programado e já, sabe, internalizado aqui dentro, é negativo. É negativo porque acaba se tornando o quê? Outra tarefa, outra forma de performar. Então a gente precisa criar um espaço para que a gente possa sentir, para que a gente possa se conectar com o nosso desejo. E a comunicação é uma baita ferramenta, uma baita forma da gente estar, de fato, conseguindo expressar isso para outra pessoa e também descobrindo desejos que podem nos surpreender em relação ao outro. Antes da gente finalizar esse episódio, eu vou te dar algumas dicas práticas também, de alguns exercícios que já podem fazer uma grande diferença para a gente estar cultivando essa reerotização de forma semanal ou diária no teu relacionamento, tá? Primeira dica de prática aqui para vocês é cultivar um diário dos desejos em conjunto. O que é isso? É separar um lugar, né, um caderno, pode ser um quadro virtual também, gente, não tem problema algum, pode ser um aplicativo, mas um espaço, sendo um caderno, sendo físico ou virtual, onde vocês possam colocar ali todos os desejos que vocês querem realizar, daqui a pouco no mês ou no ano, mas a ideia é criar esse espaço lúdico para que vocês possam expressar um para o outro todos aqueles desejos que estão guardados na gavetinha, sabe, que a gente não fala sobre. Pode ser uma prática super legal, até de vocês fazerem juntos, né, de escreverem juntos sobre esses desejos, de escrever juntos sobre aquilo que vocês ainda querem fazer, ainda querem experienciar, esse senso de novidade na relação. Acho que ter um espaço para estar cultivando isso e de forma intencional, parando para pensar e criar, se conectar com esses desejos, é algo muito importante e impactante também para uma relação amorosa. Segunda prática, toque consciente sem a intenção do sexo. Muito importante, a gente para de tocar muitas vezes a outra pessoa num relacionamento amoroso depois de um tempo com essa curiosidade, com esse erotismo, sabe? A gente para de beijar às vezes a pessoa também, beijar de língua, sabe? Tocar, querer explorar e sentir a outra pessoa. Às vezes sem também ter uma conotação sexual, é muito importante, é muito sensual e também pode estar cultivando muito o nosso desejo, né? Até porque a nossa libido, ela não começa ali, nossa libido não vai ser cultivada só na hora do sexo, é uma junção de fatores, ela é multifatorial, né? Então, a forma como a gente está se relacionando com a outra pessoa também durante o dia, também vai estimulando a nossa libido aos poucos. Então, ter esses momentos de toque, ter esses momentos de conexão e até de provocação, eu diria, pode ser muito importante e pode mudar muito a forma como a gente vive os nossos relacionamentos também. Terceira prática, embarcar numa jornada de autodescoberta sexual. E para isso, a Sexplore tá aí para te ajudar. A gente tem um aplicativo cheio de diversas práticas, diversos treinamentos para que tu faça justamente isso, né? Sozinha, sozinho ou acompanhado também. Então, a Sexplore tá aí para ser essa ferramenta de jornada de autodescoberta sexual para vocês, para te ajudar nesse caminho que a gente sabe que pode ser muito desafiador em muitos momentos. Mas parar para alimentar a tua relação com o erótico, para perceber o que é erótico para ti, para perceber o que é que tu deseja, pode ser também algo que vai revolucionar a forma como tu se relaciona no teu relacionamento íntimo.
Então, como a gente falou aqui nesse episódio, o tesão ele não precisa necessariamente desaparecer com o tempo. Ele pode ser redescoberto e reavivado com pequenas práticas que a gente vai estar cultivando no nosso dia a dia, na semana, no mês, na forma como a gente se relaciona com nós e com o outro. E é algo que sim, vai exigir intencionalidade, mas vale tanto a pena, né, gente? Num mundo que tá sofrendo um déficit enorme em relação à intimidade, se torna extremamente rico a pessoa que consegue cultivar relações profundas e satisfatórias. Acho que essa é uma das maiores riquezas que a gente pode ter, até porque são os nossos relacionamentos que determinam a qualidade da nossa vida, né? Então, se eu tô me contentando com relacionamentos meia boca, relacionamentos que estão ok, eu vou ter uma vida ok. Eu vou ter uma vida meia boca. E o que eu quero te incentivar com esse episódio é que tu não se contente com meia boca. É que tu ouse olhar para os teus maiores desejos. É que tu ouse se aprofundar nessas relações. Porque tu merece essa satisfação também. E conta com a Sexplore para te trilhar esse caminho. Qualquer coisa, estamos aqui. E a gente se encontra no episódio da próxima semana. E deixa aqui teu comentário. Como é que tu reerotiza na tua vida a monotonia? Vou adorar saber. Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio.